Outro dia estava eu olhando comentários dos vídeos do canal. Ainda rola um certo receio quanto a isso, mas em um determinado vídeo me deparei com o seguinte comentário, que pra mim me pegou bem de surpresa. Por quê, né? No vídeo estava eu falando de um determinado conteúdo que eu falo neste belo canal de barba ou de cabelo. Daí eu solto: nossa, eu estou ficando sem cabelo, olha minhas entradas. Do nada eu olho um comentário com o seguinte teor, né? O seguinte comentário: vai arrumar essas entradas, seu calvo. Aí eu fiquei olhando para aquilo, né? E me atingiu em cheio. Só que não fiquei tão surpreso com o comentário, mas sim o quanto aquele comentário me deixou, né? Deu uma abalada na minha autoestima. Fiquei pensando eu, meu Deus, como que um simples comentário referente ao meu cabelo me deixou tão para baixo? E pior, só falaram aquilo porque eu assumi no vídeo que meu cabelo estava caindo. Isso foi o pior. Então, fala barbonautas, como vocês estão? No episódio de hoje a gente vai falar sobre nós, que somos calvos ou nós, tá? Não sou calvo ainda, mas algumas entradas estão aqui aparecendo, então hoje a gente vai falar, né, um vídeo direcionado para nós, calvos. Ainda falando sobre o fatídico comentário, né? Me lembra aqui o seguinte, não que eu queira reclamar do hater. Acho que, como diz a menina do Big Brother, que eu esqueci o nome dela, Manu Gavassi, eu acho. Os haters estão ali para te dar engajamento, os haters estão ali para dizer que você tá no caminho certo. Mas aí, não estou aqui para reclamar do comentário do hater, todo mundo tem a sua opinião e tá tudo certo. Mas o que aconteceu foi que eu nunca imaginei que um comentário sobre minhas entradas do cabelo ia me afetar tanto, né? Mas assim, a abordagem só aconteceu porque eu falei, né? Pô, olha aqui minhas entradas, tá muito grande, não sei o quê. Ou seja, eu mostrei uma fragilidade e a pessoa se aproveitou, né? Então talvez seja isso o ponto, né? Hoje nós vamos falar sobre, né, homens, nós, vamos incluir porque nós tô ficando também. Nós calvos, né? Demonstrar que a gente realmente se importa com essa questão, as pessoas vão se aproveitar, né? E também, às vezes, falar que, ai meu Deus, não tô nem aí. Mas é quando você vê um comentário, uma mulher falando, aquela mulher que você tá interessado, ou também o cara que você tá interessado, né? Falar, não fico com calvos. O quanto isso pega a gente de surpresa, né? Mas entrando nesse assunto, antes, vamos lá, né? Mas a graça desse canal. Antes de, né, abrir um parênteses aqui, convido-lhes a acessar o canal. Tem muito conteúdo sobre barba, sobre cabelo. Te dou dicas para você resolver sua barba falhada. Te dou dicas também para você que está na luta contra a calvície. Tem dica aqui no canal para você resolver esse problema também. Então vem comigo. Te convido a acessar os vídeos que estão no canal. Mas antes, sabe qual é a graça desse podcast? Foi uma ideia que eu gostei muito, tá? Aqui a graça é que a gente, no momento, eu tô fazendo ali uns vídeos mó legais, né? Falando de segredos da barba perfeita, olhos pra barba, o ângulo certo pro bigode, e de repente, sem querer, a gente começa a falar de calvície, né? Mas aqui, vamos lá, vamos trazer um exemplo aqui que é... Vamos supor que você tá lá no banheiro, eu tô no banho ali, tô arrumando tô arrumando minha barba, tô arrumando meu bigode, de repente eu escorrego, tô no chão do banheiro, olho no próprio reflexo, com a toalha na cabeça, né? Cara, escorreguei, caí, tô sentado, olho pro espelho e vejo meu cabelo. Repensando, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu tô com a barba imensa, mas meu cabelo tá caindo, né? E assim, aqui a proposta é um papo que começa na superfície, mas vai fundo, certo? Então, a gente vai brincar, a gente vai falar de coisa séria, a gente vai brincar de novo, e aí tá tudo certo, né? Mas o tema é direto, né? Será que essa calvície que a gente tá tendo, né? Falta de vitamina, estresse do trabalho, o que tá acontecendo? Será que é genética?
Ou a gente pode esquecer o fator genética por enquanto, né? Será que eu tô fazendo um ciclo ali que tá aumentando meu DHT demais e tô perdendo meu cabelo? Porque todo mundo sabe, né? Assim como eu já falei em vídeo aqui do canal, DHT é o herói da barba, mas ele é o vilão do cabelo, né? DHT muito alto, às vezes significa que você tá caindo no teu cabelo e você tá ficando com a barba perfeita. Daqui eu vou tirar, né? Você tem que escolher. Ou você vai ter uma barba linda ou você vai ter cabelo. Mas basicamente é isso. Vale e pensa comigo aqui. Quantas vezes vocês já viram? Claro que tem a raridade. Os homens, né, abençoados, que tem um cabelo lindo, perfeito, bonito, se acha, tem a barba também. Mas a maioria que a gente olha ali, né, ou tem o cabelo foda, bonitão, e não tem barba, ou tem a barba super, hiper, mega top, mas não tem cabelo. Né? Essa é a grande questão ali. E aí, adentrando nesse mundo ali, né? Vamos começar com a verdade que dói mais que uma cãibra na panturrilha no meio da madrugada. Basicamente isso. Vamos dar um direcionamento aqui para esse episódio. Vamos contar uma história, né? Vamos basicamente dizer que todo homem calvo um dia foi completamente despreocupado com o próprio cabelo. Falo por experiência própria. Eu sempre tive muito cabelo, realmente. Lembro que eu ia cortar cabelo, né? Minha mãe me levava ali no salão, no barbeiro. Naquela época a gente chamava salão ainda, né? Não tinha aquele hype das barbearias, que foi de um tempo pra cá, né? E aí a mulher ia cortar meu cabelo e, meu Deus, quanto cabelo. Eu também era cabeçudo, né? Eu sou cabeçudo, então era muito cabelo mesmo, realmente. Mas hoje em dia você olha assim e eu falo, meu Deus, cadê meu cabelo? Agora vamos voltando. Viaja comigo, volta ali, ó, uns 10, 15 anos, você tá ali, né? Talvez no auge da juventude, talvez no fim da adolescência, você tinha uma juba, você tinha o cabelo, muito cabelo. Cabelo que não acabava mais, né? Puxava pra frente, ele ia, se puxava pra trás, obedecia, e vários tipos de cabelo. Então vamos falar de todos os tipos, né? Mas era o cabelo que você gostava, era o cabelo que tá ali. Isso não era uma preocupação, né? Porque você dormia, tomava banho, você dormia, acordava, tomava banho, o cabelo tava ali, não tava caindo não. Você podia, inclusive, acordar no dia seguinte, depois de uma noite mal dormida, virar a cabeça do lado, passar a mão, e aquilo magicamente arrumava, né? Era de ouro, era o teu cabelo, né? A juba do leão. E o que você fazia com esse patrimônio? Não é nada. Absolutamente nada. Você tratava aquele cabelo com o mesmo desdém, né? Que trata o marcador de combustível do carro quando ele ainda tá acima da metade, né? Shampoo qualquer, às vezes nem isso, né? Às vezes só um sabonetezinho, Palmolive, Dove. Eu usava o mesmo sabonete, passava no sovaco. Secava, esfregando a toalha na cabeça, com a força que tá tentando enxugar um cachorro que acabou de cair do lago. Mas aí você dormia com ele molhado, inclusive, não tava nem aí, né? E o cabelo tava lá firme, né? Resistente, leal. Parecia que aquilo era eterno. Parecia que a natureza tinha feito um pacto, né? Você nunca vai cuidar de mim, eu nunca vou te abandonar, né? Era uma relação tóxica e o cabelo se esforçava, tava ali, resistente. Aí hoje em dia, você olha uma foto antiga, né? Talvez você está com os amigos, tá vendo um churrasco, você tá ali, mandando no grupo do WhatsApp, você dá aquele zoom na sua própria imagem, a reação é imediata. Você puxa o ar, segura o peito e pensa, meu Deus, eu tinha esse tanto de cabelo e não tava nem aí, né? Eu tinha um apartamento na cabeça. Eu tinha um apartamento de uma cobertura na minha cabeça, né? E aí, e aí o que acontece? É a fase do desperdício, basicamente, né? A fase onde a calvície ainda não é nenhum pensamento. Você nunca vai esperar que isso vai acontecer. Inclusive, você pensa até que não tem, às vezes, até que alguém chega para você e fala, né? Porra, essa entrada aí, meu Deus do céu. Essa fase que eu falei é a fase que você não dá valor, né? É o universo, né? O universo adora dar uma lição da humildade que a gente... de humildade e quem não dá valor. E ela vê, né? A famosa queda de cabelo.
Mas aqui, a calvície não é invasora, né? Ela não chega como um vilão de filme de terror, arrombando a porta com o machado, né? É pior, ela chega como com aquela conta que você esqueceu de pagar, ela é discreta, silenciosa, começa a gerar juros, os juros são o quê? Os juros são emocionais, né, galera? Que pega peso. É, aqui você tá lá no espelho, provavelmente tomou banho, tá de boas, a luz tá favorável, o ângulo tá amigável, você tá até bem. Aí sem querer você inclina a cabeça levemente para frente, ou levemente pro lado, né? Ou começa a olhar ali sua nuca mais de perto, só para dar aquela agitada no cabelo, daí você vê uma entradinha, tá faltando cabelo ali, né? Com o começo. E é o que o teu cérebro faz? O cérebro, a máquina da autopreservação, automaticamente ativa o protocolo de defesa número 1, que é o quê? Negação absoluta. Você não aceita. Você não aceita o que tá vendo, não. Imediatamente começam os argumentos, né? Meu Deus, isso aqui sempre foi assim, é o formato do meu crânio. Né? A primeira fase, inclusive, né, é a aceitação. Você tem que parar de negar coisa pra si mesmo e aceitar. Ou também, no meu cabelo sempre foi meio ralo desse lado, inclusive era eu que fazia isso também, né? Mas isso também era por terceiros, minhas entradas do cabelo. Eu falava, meu barbeiro Pedro, eu tô ficando sem cabelo aqui, né? Aí ele fala, esse tanto de cabelo aqui, olha, tem cabelo demais, tu sempre foi assim. Acaba que a gente tem uns amigos também, né? Que são aqueles amigos que nem veem que tu tem cabelo, então faz diferença. Mas quando você observa, que você vê, você não vai aceitar de cara, né? É tipo uma coisa que você pensa, que você nunca imagina que vai te dar um baque na tua autoestima. Talvez até você pense, eu não tô nem aí. Mas quando você vê de fato em você, aí você percebe que o buraco é mais embaixo, né? A partir do momento que você vê, né? Você tá ali no banheiro, a luz vira a sua maior inimiga, né? Você começa a testar todas as lâmpadas da casa, você vai pro banheiro social, pro banheiro da suíte, pro corredor, pro quarto, pra varanda, pra sala. Você processaria a fábrica da lâmpada, se pudesse, né? Mas não tem nada a ver com lâmpada, meu filho. É o que o nosso cabelo tá caindo, né? E acabou de mandar o primeiro oi sumidinho. Tô chegando. O que acontece depois? Né? Você começa a mudar o comportamento sem nem perceber. Você passa a colocar boné do nada, você para de pentear o cabelo para trás, você bota para um lado assim específico, né? Você para de usar gel gruda o cabelo, né? E revelava o terreno. Você começa a usar um pouco mais de volume para frente, começa a testar o franjão, né? Aquele penteado que cobre parcialmente as entradas e você se convence a resolver. Foi só dar uma disfarçada. Mas não resolveu, né? Você colocou um band-aid numa veia aberta. Mas a mente masculina é especialista nisso, né? Protege a gente porque ela sabe que você ainda não está pronto. Não está pronto pra verdade, né? Aí tem uma coisa curiosa. Você tem dois espelhos na sua vida. Tem o espelho do banheiro, que é o teu amigo do teu quarto, do teu closet, é o teu aliado. Ele deixa você se enganar, dá aquela força, aquele ângulo, né? Aquela luz, disfarça com a perfeição. E tem a realidade. A realidade tem 3 formas. O que eu chamo de o triunvirato do terror. A primeira é a foto tirada por outra pessoa. Você está lá feliz no churrasco, confiante, rindo. Aí alguém posta uma foto no grupo, se abre e congela, né? Porque você vê aquela imagem de cima, aquela clarabóia no topo da sua cabeça, você vê aquela clareira, parece uma pista de pouso. Brincadeiras à parte, né, gente? Isso aqui é pegar. Vamos trabalhar isso aqui com muito humor, tá? E não tem argumento, né? Foi o ângulo. Porque quem tirou a foto não se preocupou com o seu ângulo, né? A segunda é a câmera traseira do telefone. A câmera traseira, você tenta tirar uma foto de si mesmo no espelho com ela porque quer testar um novo look. Você vira o telefone, aponta a imagem que aparece, tipo, é a imagem perfeita, né? Parece um documentário sobre desertificação. É nítida, é Cruel 4K.
Mostra com detalhes. Aí você percebe, outro baque. A terceira é a mais mortal, talvez, né? A luz do banheiro do shopping. Ou de qualquer lugar, da tua faculdade, seja lá, enfim, do hospital, enfim. Você entra no provador, vai lavar as mãos, olha o espelho. Espelho, né? A luz é branca, fria, de cima. Revela cada centímetro quadrado do teu couro cabeludo. Perdão. Olha pro lado, vê outro cara secando as mãos, né? Com o cabelo cheio, volumoso, pensa. Inveja não, né? Não é respirar. Aí você dá um zoom na foto, aproxima, afasta, gira o celular, testa filtro, testa outro filtro, testa outro modo, tenta tirar outra foto. Começa aí, daí você começa a negociar com você mesmo, né? Não é porque eu baixei a cabeça na hora, não é porque o flash pegou torto, né? A negação tá aqui muito presente, né? E aí é daí pra pior, né? Aqui, né, você tem... Nessa beirada aqui, você começa a perceber que não tem jeito, né? Agora, chegando em uma outra fase, né? Uma fase que eu acho que todo homem tem, né? Que é a mais criativa fase do homem moderno, né? Que não é a fase de aprender, não é a fase de escrever um livro, não é uma fase do emprego perfeito, é a fase... palhaçada. É a fase do penteado de transição, né? Que é justamente quando você descobre... Inclusive, isso aqui eu acho que vem até com... Chega uma época que é a virada de você deixar de ser um adolescente para você virar um homem de verdade, né? Você adotar um penteado de cabelo... Não, por exemplo, né? Vamos melhorar isso aqui. Por exemplo, deixar de vestir roupas de adolescente e passar a vestir roupas de homem porque fica feio, né? Convenhamos. Agora, com relação ao penteado de cabelo, adotar um penteado de cabelo para tentar esconder a calvície também não seja a escolha certa, né? Fica feio. Aqui vem a fase de assumir de vez que é calvo e adotar um penteado que melhor se o penteado entre aspas, né? Talvez assumir seja para ficar mais bonito também, né? Que é, inclusive, que você vira um artista, né? Vira um engenheiro, só que ao invés de construir pontes, você constrói uma ilusão no topo da cabeça, né? Inventa um monte de coisa. A arquitetura capilar. Cria um penteado meticuloso, funciona perfeitamente, desde que obedeça a um protocolo rigoroso de condições ambientais, né? Quais são elas? Não pode ter vento, porque se passar o vento leva e mostra, né, o lado que você queria esconder. Não pode ter brisa, né? Segundo, não pode ter chuva. Chuva é o inimigo número 1, né? Choveu, o cabelo molhou, baixou, aparece tudo que estava ali escondido. Uma gota de água no seu cabelo é como colocar num castelo de areia. Uma gota, colocar água num castelo de areia. Desmorona. Terceiro, ninguém pode encostar. Aqui ninguém pode encostar no teu cabelo porque você tá no penteado perfeito, porque é para esconder algo. Se alguém mexe, destrói tudo, né? Porque é a mesma coisa da água. E o quarto, você nunca pode se movimentar, né? Esquece de jogar futebol, esquece de correr. Basicamente, para manter uma ilusão, né? Você precisa virar uma estátua. Vira aquela figura de jardim zoológico, parada, imóvel. Penteado é o frágil, ou seja, você passa a viver refém do seu próprio cabelo, né? E aqui esconde a autoestima, né? Às vezes você acha que tá adotando um novo penteado. Vou me usar como exemplo aqui, né? Minha entrada do cabelo maior do lado direito. Eu passo a pentear o cabelo pro lado direito. Se molha meu cabelo e desce um escorre pra frente, fica aquela coisa mais baixa, fica inegavelmente estranho. Inclusive, outro dia eu estava decidido a raspar minha cabeça, ficar com o cabelo raspado curtinho, porque aí assumi de vez, fiz várias montagens e ficou bonito, né? Acabou que eu nem fiz isso, né? Mas essa questão da autoestima, ela só pega a gente, né, de fato, quando acontece algo que nem eu falei no início desse episódio, né? Quando alguém nota que essa questão é um fator que você se importa mesmo, que, né, você está tentando esconder, e alguém fala verbalmente para você que da sua entrada, do seu cabelo que tá caindo,
e aquilo te pega como se fosse uma rasteira, né? É impressionante. Mas, né, sobre a fase de aceitação, né, nós homens somos criativos, né? Impressionante. A gente inventou muita coisa, roda, fogo, internet, maravilhosa cerveja, né? Mas onde a criatividade masculina atinge o ápice é na hora de inventar desculpas para calvície. Você começa a criar um diagnóstico, você vira um médico de boteco. Começa a culpar absolutamente tudo, menos a única coisa que realmente importa, né? A genética. Esse fator da genética é quando não tem mais saída. Querendo ou não, você vê que seu pai é careca, seu avô é careca, às vezes o seu avô por parte de mãe também é careca. Não tem jeito, né? Mas aqui, a maioria dos problemas de calvície hoje em dia tem solução, né? Não vamos atentar muito à genética, mas essa questão de ficar tendo desculpa para tudo, isso prejudica em vários sentidos, tá? Porque a fase da negação vem como viver como prisioneiro, né? Como eu descrevi anteriormente ali. Você vai ficar tentando esconder alguma coisa que é melhor assumir de fato de vez. E pior ainda, né? Às vezes ninguém tá notando que seu cabelo tá caindo, mas você tá super, hiper, mega preocupado em esconder isso porque é de você para você. O fato da aceitação, né? Por exemplo, eu aceitar que meu cabelo tá caindo, pronto, vou raspar a cabeça e vou... tá tudo certo. Às vezes fica mais bonitão, fica mó top, o cara careca, barba grande. A vida é sobre isso. Mas aqui chega o momento, né? Que você tá ali com seus amigos, tá no almoço, sei lá, tá no encontro, tá no almoço, no jantar, e alguém simplesmente solta, né? O fator genético. Seu pai é calvo? Você já... Porque a pessoa, em vez de falar diretamente que o seu cabelo tá caindo, ela fala, seu pai é calvo? Aí você congela a batata quente emocional cai no seu colo. Porque na sua cabeça passa todo o flashback. Você lembra do seu pai, lembra do seu avô, lembra daquele tio que usava boné até dentro de casa. E boné no Natal, boné em todo canto, e tudo começa a fazer sentido, né? Sua ficha vai cair. Aí você não está ficando calvo, né? Você está dando continuidade ao legado da tua família. Você é o herdeiro, parabéns, né? Você foi escolhido. Calvície, nesse sentido aqui, é uma tradição. Quando você chega no ápice, no veredito final, que é a genética, não tem o que fazer. É fazer a mudança que a gente estava falando, né? Deixar de tentar esconder, mudar, adotar um novo estilo, uma nova pegada, um novo você, um novo eu, e tudo funciona, né? Acho que isso, inclusive, isso traz até mais segurança. Olha, eu sou assim, acabou, não tem o que fazer. Esse sou eu, né? E adotar um estilo que combine com o seu novo eu, entre aspas. Tô eu aqui gesticulando, tá? Quem sabe um dia eu viria um videocast, mas por enquanto vamos manter esse formato. Mas, às vezes, o medo de perder o cabelo esteja muito ligado com o que as outras pessoas acham, não é nem sobre o que você acha, porque às vezes você pensa, pô, esse cabelo dá trabalho, é melhor tirar tudo. Mas como que as pessoas vão me ver assim, né? Aí você pensa, vou resolver isso. Né? Você vai entrar no último coisa ali, né? Que aí você começa a entrar na farra ali da indústria farmacêutica, de cosméticos, de transplante de cabelo. Você vai na farmácia, compra minoxidil, compra finasterida, dutasterida, vitamina C, compra tônico. Cria uma rotina mais complexa que a rotina de skincare da sua namorada, da sua esposa, do seu marido, enfim. Tem horário para tudo, de 7 horas, 13 horas, você passa tal, uma cápsula de 21 horas, e aí você começa a... Enfim, né? Inclusive, se você se deixar, você começa a conversar com couro cabeludo, né? Vamos lá, parceiro, reage, nasce aí, pelo amor de Deus. Né? E a disciplina é impressionante, né? Você faz isso como uma diligência. Não teve nunca na vida uma disciplina como você está tendo com esse cabelo agora, né?
Se você aplicasse essa mesma disciplina na academia, você tava com shape incrível, que você sempre quis na vida. Né? Se aplicasse nos estudos, era ter uma PhD. Né? Essa fase da esperança química tem para todo mundo, né? Todo mundo passa por essa fase, todo mundo tem um momento de ilusão, mas às vezes, tá? Eu tô falando aqui da fatogenética, às vezes funciona. Às vezes você vai lá no site da Manual, preenche tudo, compra e resolve a tua vida. Tá com cabelo de novo. Como eu falo sempre nos vídeos aqui desse canal. O fator genética, ele é um veredito, mas nem sempre é o veredito. Então vamos trabalhar com o que a gente tem, né? Quem tem cão caça com gato. Depois de fazer todo esse protocolo, né, durante tanto tempo, você até fica confiante de que vai resolver o teu problema. Às vezes resolve, às vezes não, né? Essa fase, quando você nota que não tá funcionando, que vai uma fase, outra fase, né? Às vezes você tá lutando. Acho que a pior é essa frustração de estar tentando resolver com medicação, remédio, enfim. A frustração de ver que não tá funcionando deve ser pior do que, de fato, o primeiro impacto com a calvície, né? Aqui, de novo, sua autoestima vai pro chão. Você faz o quê? Cansa de lutar, né? Chega uma hora que, meu amigo, você cansa de produto, cansa de expectativa, cansa de analisar fio a fio do espelho. Você olha no espelho e não se vê mais, né? Você vê um projeto de recuperação capilar que não tá ornando, não tá funcionando. Aí você começa a ter o quê? Uma crise existencial, né? Você percebe que a luta não tem fim, né? Por enquanto você está lutando contra a calvície luta também. E ela tem a vantagem, né? Ela é natural, ela é orgânica, ela é biologia se expressando. Né? Aí daí você percebe que não tá ganhando, né? Você está adiando o inevitável. É como tentar segurar a maré com a mão, né? Você até segura um pouquinho, mas a água vai passar por entre os seus dedos, e aí que você percebe, já está com a água até o pescoço. Seus pés já estão afundando na areia, e é a hora do grande dilema. É isso. Você tem a pergunta que muda tudo nesse momento, né? Que é, eu continuo fingindo ou assumo de vez, né? O fingindo aqui é eu continuar lutando contra isso, não tá resolvendo, eu assumo de vez. Esse assumo de vez ele tem que vir com mais força, né? Porque tem que ser a virada de chave. Esse é o momento que você para de ser um coadjuvante da tua própria história e vira protagonista, né? Porque assumir, né? Ok, vamos lá, né? Tô falando de assumir outras coisas, não, calma aí. Tô falando sobre cabelo. Freia aí, né? Vamos falar de... Não é nem sobre assumir o cabelo, né? É sobre ego, sobre autoestima, né? É sobre se definir por aquilo que você está perdendo e começar a se definir. Na verdade, parar de se definir com aquilo que você está perdendo, começar a se definir por aquilo que você está construindo. Tá? Sobre deixar de ser refém de um fio de cabelo e assumir o controle da tua imagem, né? É ao mesmo tempo libertador e assustador, convenhamos, né? Algumas pessoas, alguns caras demoram antes para chegar a essa pergunta, outros chegam em um estado, outros chegam antes, outros chegam depois, mas todo mundo passa por isso. Uma hora chega, não tem jeito. E você se pergunta, para que continuar com a guerra perdida, né? E quando você faz essa pergunta genuinamente, sem medo da resposta, você já está pronto para o próximo passo, que vai mudar a sua vida, né? Que vem o dia da máquina, você vai ter o barbeiro, 0. Você mesmo em casa, 0. Você vai ter o barbeiro, a navalha. Lembra da Camila, né? Mas a Camila do Laço de Família pra mexer cabelo. Ai, não vou nem misturar as coisas, que ela, né? Enfim, né? Foi uma comparação não muito legal aqui, mas vamos lá. Mas vocês entenderam, né? Vem o barulho da máquina, vibra na tua mão, o barbeiro tá ali cortando tua cabelo, você fica parado, olhando no seu reflexo, pensa na vida inteira, pensa na infância, coisas de cabelo, quando que não. Às vezes eu tô sendo... Umas pessoas, se você tá me escutando, você tá com seu cabelo, então você tá achando isso aqui muito dramático. Mas pensa, né? A juba do leão está sendo cortada. Eu senti isso. Aí você respira fundo, passa, beleza. Pela primeira vez em muito tempo,
você sente uma coisa estranha, né? O que você tá sentindo agora? Liberdade. Você não precisa mais se preocupar com o ângulo de foto, você não precisa mais se preocupar com luz, com foto, com seus amigos falando coisa com a tua namorada, com o namorado, com a tua família. É libertador, né? Você não precisa mais olhar pra cima quando alguém te chama, né? Você não precisa mais brigar com o vento. Você tá nu, mas nu de forma honesta. Aquela sensação de não ter nada pra esconder, mas sensações mais poderosas que um homem pode sentir, né? Você olha no espelho, você reconhece, talvez pela primeira vez, depois de muito tempo, você se reconhece de verdade, né? Agora você vai sair de casa, você vê as reações dos seus amigos, dos seus parentes, da sua família, né? Parece que todo mundo vai ter um script e você vai ter que aprender a lidar com isso. Nossa, você tá doente. Nossa, perdeu alguma aposta. Caraca, virou careca por escolha. Né? Aí você responde com paciência de um monge budista. Eu escolhi. Depois que não tinha mais escolha. A vida é sobre isso. Tá tudo certo. Tem a reação da sua família. A sua mãe diz, ai, meu filho do céu, você tá tão diferente. Onde está seu cabelo? Pô, mas sua mãe tem que saber disso aqui também, né? Elas como se tivesse vendido um bem da família. Você vai explicar que não vendeu, a natureza levou, vai suspirar e dizer, né? Ela vai suspirar e dizer, você fica tão parecido com seu pai. Você aceita como um elogio, né? Mesmo sabendo que não é. Tem a reação dos seus amigos, né? Eles vão te zoar, cara, não tem jeito. Vão te zoar. Não tem nem respeito aqui, não pode nem se falar de respeito, mas são seus amigos. É uma zoeira aqui, ó. A zoeira de homem é a zoeira da aceitação, ela é sincera. Vai ter sempre, até importante que tenha, né? Amigo de verdade vai te xingar mesmo, vai te zoar. Se não te zoou, não é teu amigo não, sai fora. Né? E aí, agora sim, né? Eles até vão dizer assim, ó, você é um homem de verdade agora. No fundo eles te admiram, né? Eles sabem o que eles mesmos não teriam coragem. Mas vai chegar um momento que eles vão ter que tomar uma decisão também, né? A maioria. Até vou chamar a redenção estética, né? Agora o jogo muda completamente. Você não tem cabelo em cima, o rosto inteiro vira destaque. O que a gente vê agora? A barba passa a ser protagonista, né? É o momento da redenção estética. Você não perdeu nada, só mudou o foco. Você mudou o teu estilo. O cabelo era uma moldura, agora não tem moldura, tá? Você tem a obra, né? A obra é o teu rosto. E a barba é a moldura que você tá precisando. Você vai escolher. E aqui que entra a magia, né? Que você escolhe cuidar da barba com o mesmo afinco que cuidava do cabelo, mas com uma grande diferença. Você tá cuidando do que funciona. Você pesquisa o formato, comprimento, o óleo, o balme. Inclusive, você vai acessar o meu canal, vai ver os vídeos, eu vou te ensinar quais os melhores óleos, formatos, tipos, como que passar minoxidil. Se você quiser dar uma melhorada, ficar mais cheia, tá tudo aqui no canal, né? Claro que você vai olhar, a gente é amigo agora, né? E aí é uma troca justa, né? Você perdeu uma floresta no topo, mas ganhou a fortaleza na parte de baixo. Fala por experiência própria, tô zero, quase ficando sem cabelo. O drama aqui total, né? Que nem é bem assim, vamos lá. As entradas aparecendo. E eu sendo desse drama desse jeito. Mas a barba sempre tá ali, né? E você vai usar isso ali pra adotar o teu novo estilo, tua nova vida. Né? Internamente, quando a gente pensa nessa questão do quanto a calvície afeta a nossa autoestima nessa luta interna, a gente tem que ser bem clara quanto a isso, certo? O problema nunca foi, de fato, a calvície. Né? O problema sempre foi insegurança. Sempre foi insegurança, né? E ser inseguros, o cara que é inseguro, mesmo com o cabelo cheio, ele sofre. Ele sofre com o penteado, sofre com o ângulo, sofre com a opinião alheia, né? Você vive tentando esconder, ele vive na defensiva. Sempre tá se desculpando pela própria aparência. Já que você que se assumiu aqui, você raspou a cabeça de vez, assumiu o seu novo estilo, né? Você vira referência, né? Você vira aquele cara que você olha e pensa, esse aí não tem medo de nada. Porque ele teve coragem de encarar a própria imagem e aceitar a realidade sem filtros.
Tem coragem para qualquer coisa, né? Confiança não vem da ausência de falhas, né? Vem da aceitação delas. E quando você assume a calvície, você está fazendo um pacto consigo mesmo. Eu sou maior que isso, minha essência é maior que isso. Essa postura muda tudo, a maneira como você anda, a maneira como você fala, como você se apresenta. Sempre vai ter alguém que não vai gostar do teu estilo, mas assim, cada no seu quadrado, né? Tem gente que não gosta, tem gente que gosta, tá tudo certo. A vida é sobre isso, como já falei essa frase 20 vezes aqui, né? Isso tem um efeito colateral interessante, as pessoas percebem que você tá seguro, né? Essa segurança que vai fazer com que você atrai a pessoa certa. Às vezes é mais importante, inclusive, do que de fato a tua aparência. As pessoas admiram isso, né? Quem tem coragem de ser autêntico, né? Autenticidade é uma coisa muito valorizada hoje em dia, certo? Você saiu da mesmice. Autenticidade é uma coisa rara, né? Carisma puro, certo? Agora, a lição que a gente traz sobre isso, né? Isso aqui vai ser, e se você gravar na sua cabeça, né? Vai te libertar para sempre. Ninguém liga tanto para você. Anota essa frase, anota não, coloca isso aqui na tua cabeça. Ninguém liga tanto assim para você. Ninguém está analisando tua cabeça. Ninguém tá olhando pro topo do teu crânio para ver se tem uma falha. A gente tem que entender que é o seguinte, a gente tem que nos darmos a devida desimportância. As pessoas estão ocupadas demais com a própria vida, tá? Estão preocupadas com a própria conta bancária, com o próprio relacionamento, com a própria celulite, com a própria entrada do cabelo. Todo mundo tem problema. Você tem que aceitar. Cara, é o seguinte, todo mundo tem alguma coisa que não gosta e todo mundo tá lidando com isso, né? E você, no auge do seu ego, acha que o mundo gira. Não é calvície, gente, calvície aqui. Né? É um problema que a gente tem que aprender a lidar, a aceitar e viver com. E não tá nem aí para o que as pessoas estão falando. Né? Sempre vai ter. Não importa se você tem cabelo, vai ter outra coisa que alguém vai falar. Né? Tá tudo certo. Você não tem que se preocupar com isso. Claro que, né? Tô eu aqui falando para você não dá importância para a opinião das pessoas, faz como eu fiz, né? Eu vi aquele comentário ali do cara me chamando de mandando eu tratar minha calvície. O que a gente faz? Ignora. Deu uma mexida aqui? Não, isso ignora. Jopa, entra por um ouvido e sai pelo outro, né? Até, assim, vamos entrar agora na praticidade, ser sincero, né? Tem que ter o lado prático, né? Não é só a filosofia da autoaceitação, tem um benefício real. Eu vou aqui listar alguns para você, ó. Banho mais rápido. Economia absurda de água, de shampoo, de minoxidil, de finasterida, de vitamina. Você não vai mais gastar aquela grana para tentar salvar o teu cabelo. Zero preocupação com o vento. Zero crise de penteado. Tem muita coisa, tem benefício, né? Você vai agora focar na tua barba. Você vai deixar a tua barba muito foda. E é isso, tá? Agora você não mais do cabelo, o cara do cabelo, né? Que era o cara do cabelo, era uma versão anterior sua. A versão que dependia de algo superficial, né? Foi embora, já era. Agora você é o cara da presença, você é um cara de postura, você tem atitude, você é um cara com autoestima boa, né? Você não tá dando importância para o que o povo tá falando, né? E é isso. O cabelo foi embora, mas você ficou, certo? Agora vamos falar aqui, né, uma reflexão final. Vou deixar aqui uma questão, né? Você que está passando por isso agora, né? Você está na fase da negação, na fase dos produtos, né? Na fase de olhar a foto sem querer sumir. Respira, relaxa. Né? Talvez você não saiba, mas você está entrando na tua melhor fase, né? Eu vou falar aqui que nem um coach, mas eu abomino os coaches. Mas eu estou tentando te dizer que você vai viver isso aí, assim como todos, um monte de gente está vivendo. E você tem que... A calvície não é o fim, né? É o começo de uma versão mais honesta tua, mais madura, autêntica. Né? É o convite para você parar de se preocupar com o que os outros pensam e começar a se preocupar com o que você realmente é, certo? Então, se você assumiu, se você raspou, se você pegou a máquina, zero o jogo, parabéns, né? Você passou no teste, você tá
uma pessoa diferente, agora você tá maior, tá? Você evoluiu, né? E pra você que ainda tá na luta, né? Ainda tá brigando com o vento, brigando ali com o peixe, com água, enfim, né? Tudo bem também. Cada um tem seu tempo. Mas sabe que quando você estiver pronto, né? O outro lado te espera, né? O lado bonito da força. E, encerrando, esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham escutado tudo. Espero que eu tenha ajudado alguém, levado essa mensagem para você, meu querido ouvinte, né? Que você aproveite, que você compartilhe isso aqui também com aquele teu amigo, né? Que tá passando por essa mesma questão. E se eu te motivar, olha, vamos assumir junto nossas carecas, eu tô falando isso, mas eu acho que vamos agora. Minha fase, né? A fase que eu tô hoje é o dos produtos. Tá vendo? Como toda pessoa vai passar por isso, que fez esse tipo de problema, né? Tô na fase dos produtos, tô na fase da manual, tô na fase dos óleos, do minoxidil. Vai chegar o momento ali que eu vou aparecer aqui careca. Na época do videocast, e tá tudo certo. Então, né? Esse aqui foi o episódio de hoje. Lembrando que tem episódio novo toda segunda-feira, 7 horas, certo? Um grande abraço, até a próxima.